Sejam bem-vindos à PsicoTV. Hoje temos já conversa o Dr. José Ornelas para falarmos sobre doença mental. Muito obrigado pela sua presença na PsicoTV, Dr. José Ornelas. Prazer. E para iniciarmos a nossa conversa, pergunto-lhe o que é uma doença mental. Eu, refletindo sobre esta questão, eu gostaria de, hoje em dia, por causa da pandemia, fala-se muito de doença mental e de saúde mental. Eu talvez começava por dizer o que é que acho sobre este debate e depois, rapidamente, vamos para o tema da doença mental. Para já, acho que o que se passa com a pandemia é uma situação de catástrofe, uma situação crítica, que devemos analisar numa perspectiva de intervenção na crise. Ou seja, não se trata de doença mental. O que nós temos, de facto, existe, que é em todas as faixas etárias, estados altos de angústia, de medo, irritabilidade, cansaço geral, devido a termos que estar muito focalizados na proteção para não sermos contaminados pelo vírus. Por conseguinte, há uma série de características que variam de grupo etário para grupo etário. Mas isso não se trata de doença mental. Hoje acho que era interessante também falarmos de um grupo de pessoas que de facto têm problemas graves de doença mental e que há muito tempo, nos seus percursos de vida, alguns deles passaram por hospitais psiquiátricos porque tinham situações como ouvir vozes, ou de serem problemáticas obsessivas compulsivas, de repetição, ou seja, uma condição prolongada, difícil, e que nós temos procurado também, durante este período difícil, 2 anos de pandemia, dirigir um trabalho muito intenso, não só para eles não terem processos de recaídas e de reinternamentos, mas para se manterem ativos, protegidos e integrados, como nós iremos falar a seguir. Por conseguinte, há 35 anos atrás, quando em Portugal só se vivia em contexto de hospitais psiquiátricos e institucionalizações, nós criamos um centro comunitário alternativo, uma IPS, a Associação para o Estudo e Integração Psicossocial, que tem trabalhado com este grupo de pessoas, que normalmente se chama em psicopatologia problemáticas como esquizofrenia, outro tipo de psicoses ou mesmo situações bipolares. Por conseguinte, é isso que eu considero realmente que é doença mental, não é a pessoa fazer psicoterapia ou estar a fazer uma psicanálise que tem uma doença mental. Estes são os dois grupos que eu considero que se pode chamar doença mental. E de que forma é que os indivíduos com doença mental podem ser integrados na sociedade? Esse é o trabalho. Os estudos que se faziam antes destas estruturas serem criadas, não só as pessoas passavam muito tempo nos hospitais psiquiátricos, como tinham muitas dificuldades de se integrar na sociedade. Ou seja, a integração, mesmo que tivessem altas, era muito difícil. Por exemplo, a manutenção em termos de profissional, de integração profissional, rondava por vezes 2, 3 meses e era através de amigos ou familiares. Hoje tudo isso mudou. Hoje aquilo que nós chamamos, e gostaria muito gosto em falar um pouco sobre o que é o emprego apoiado, a educação apoiada e também a vida independente, que é a nível habitacional, para além de outras áreas que também são fundamentais para a integração. Mas quanto à integração profissional, então, apoiada, o que nós descobrimos foi, com algum tipo de apoio, um apoio direcionado para o objetivo que a pessoa define, por exemplo, se é a integração profissional, em que a equipe técnica faz todo um acompanhamento, não só na identificação do local de trabalho, o que é que existe no mercado, a preparação para a entrevista, a criação de um portfólio curricular do seu percurso, tudo isso é trabalhado em conjunto com o indivíduo e que depois aí aumenta substancialmente de 2, 3 meses experimentais e com recaídas para 2, 3 anos de manutenção do emprego. É extraordinárias mudanças, nós temos integrado centenas e centenas de pessoas no mercado normal de trabalho, procuramos que seja
o mercado normal de trabalho, competitivo, porque nós consideramos que estas pessoas, quanto mais expostas estiverem aos contextos integrados, normais, mais recovery, mais recuperação adquirem, ou seja, é esse embate, esse constante, como nós todos vivemos no dia a dia, de integrados na nossa vida, no nosso bairro, nas nossas escolas, é a forma mais adequada e não o ensino de competências em contextos artificiais. Porque o ensino de competências, diga. Então é possível integrar uma pessoa com doença mental num local de trabalho? Sem dúvida, com esta perspectiva de chamada emprego apoiado. Depois da pessoa estar no local de trabalho, o apoio também continua, ou seja, esta estrutura que mencionei da AIPS, Associação para o Estudo de Integração Psicossocial, está estruturada nesse sentido. A pessoa, depois de adquirir o seu trabalho, tem um apoio de acompanhamento. Se a pessoa aceitar, por vezes alguns não querem que se assuma, faz o acompanhamento de retaguarda, mas se a pessoa aceitar, até o técnico de apoio pode participar nas reuniões, por exemplo, com o diretor de recursos humanos, com o gestor, com o supervisor do local específico de trabalho. Tudo isso é trabalhado no sentido de manter, primeiro adquirir o emprego e depois mantê-lo. Também utilizamos muito uma estrutura que existe no Instituto de Emprego e Formação Profissional, que é os estágios profissionais em locais de trabalho, ou seja, a pessoa faz de 6 meses ou 1 ano a sua formação no local de trabalho normal. Isso é uma forma dele começar logo a tal questão das competências. De antes havia uma perspectiva clássica que ensinava-se em abstrato, em sala de aula, competências, e depois é que se lançava as pessoas para a realidade. Esta metodologia é crítica dessa perspectiva e faz a pessoa entra logo no contexto onde as competências são necessárias. Por conseguinte, a aprendizagem das competências é feita no próprio local de trabalho através desses estágios que a pessoa, para além de trabalhar, recebe uma bolsa do Instituto de Emprego durante 6 meses, 1 ano. Por vezes a empresa contrata-se, gosta, como qualquer um de nós pode fazer, esses estágios. Muitas pessoas, muitos alunos meus fazem esse estágio até para a ordem e isso, para se especializarem, e é assim que os resultados vão melhorando, a pessoa vai crescendo, o emprego é uma forma de empoderamento, de capabilities, de adquirir as capacidades, que é mais do que competências, e tem um impacto enorme na sua vida. Mas há outras áreas para além do emprego que também nós temos observado que tem um impacto enorme, que é as questões da habitação independente e a educação, porque antes também havia a ideia do emprego e retirava-se a educação. Este centro também trabalha muito no sentido de manter as pessoas na educação, quer seja até o 12º ano, quer seja na universidade, para melhorar as suas oportunidades de empregabilidade. Certo. E essa independência também que se cria financeira poderá vir a trazer mais boas-valias à pessoa com doença mental. Sim, as pessoas com doença mental tinham muitas limitações e até medos, a própria família, porque tinham adquirido as suas pensões de sobrevivência ou de saúde e tinham muito receio de voltarem a trabalhar. Atualmente a lei é mais flexível e permite que a pessoa mantenha, numa primeira fase de insegurança, mantenha a sua pensão e possa receber, por exemplo, estas bolsas de estágio não são incompatíveis e até mesmo ganhar, por exemplo, se trabalhar em part-time, podem sobrepor. Mas a pessoa vai adquirindo confiança e avança depois para um emprego, se for convidado ou se lhe foi oferecido, e aí a independência é muito maior. Como sabe, estas pensões mesmo de saúde são muito pequenas, que criam uma dependência extremamente grande em relação às famílias e dificulta o processo de independência. Antigamente, não há muitos anos atrás, era muito comum o doente mental estar internado por longos períodos de tempo, ou então muitos até os chamados crónicos para a vida toda.
Hoje em dia nota-se que houve uma mudança nos parâmetros de tratamento dessas pessoas. Quais são as vantagens da integração na sociedade de uma pessoa com doença mental? As vantagens são enormes, verificou-se que as pessoas podem se integrar, as pessoas com doença mental. Por exemplo, neste momento temos um programa de Housing First para pessoas com doença mental que estavam em situações de rua. E esta organização tem 140 casas individuais ou de casal, maior 90% são individuais, para pessoas com doença mental, como a esquizofrenia, outro tipo de psicose, que estavam na rua há anos e anos e anos. E demonstrou-se que elas poderiam viver e mantêm as casas, 90% destas pessoas mantêm as suas casas, este é um programa com apoio da Câmara Municipal de Lisboa. Tem demonstrado o encerramento em 2011 do Miguel Bombarda, quando foi completamente encerrado, não só este hospital, também o Lourvão e outras estruturas agroocupacionais foram encerradas, e demonstrou que, de facto, essas pessoas que eram servidas nesse tipo de instituições, hoje vivem nas comunidades, mesmo aquelas, interessante, por exemplo, acompanhei e acompanho ainda a passagem de pessoas que tiveram cerca de 40 anos institucionalizados. Mesmo essas pessoas que transitaram para a comunidade conseguiram a sua integração. Ou seja, a existência dos hospitais psiquiátricos foi demonstrado cientificamente, pelo conhecimento científico e pelo desenvolvimento educacional e democrático das sociedades contemporâneas, que são perfeitamente necessários. Nós hoje, a sociedade, a forma como as pessoas falam, o respeito que há pela diversidade, até as pessoas aprenderam formas de integrar, de responder a essas pessoas, que mudou substancialmente com a equipe técnica. Hoje há financiamentos para estas equipes técnicas, porque de antes só havia a figura do médico, da medicação psiquiátrica. Hoje existem estas estruturas na comunidade dedicadas à integração. Existe uma federação que engloba cerca de 30 organizações por todo o país que se dedicam a esta integração na sociedade. E atualmente, e para si, para o doutor, considera que as organizações estão sensíveis ou são sensíveis a esta temática ou discriminam de alguma forma colaboradores com doença mental? As mudanças a esse nível são enormes. Nos últimos anos, várias pessoas muito bem colocadas, o nosso português, o Osório, que era líder há pouco tempo de um dos maiores bancos ingleses, assumiu que tinha uma doença mental e que teve necessidade de fazer uma baixa médico-psiquiátrica durante algum tempo, e em vez de o expulsarem, em vez de não queremos mais, mantiveram ele como CEO, uma coisa extraordinária. E depois todas estas discussões dos Jogos Olímpicos, isto tudo, estas personalidades que têm vindo a falar de doença mental grave e até das origens das doenças, tem aberto muito, não é? Como eu dizia, a sociedade contemporânea já tem uma sensibilidade. Isto tudo começou também com as crianças deficientes. Primeiro começou com a questão do género, das mulheres integradas, esta grande revolução. Depois foi a questão da raça, a integração de vários grupos com diferentes raças, diferentes culturas. Depois a questão da deficiência, depois começaram as pessoas com síndrome de Down, os autistas também fazem parte da escola. Tudo isto tem-se transformado de uma forma extraordinária. E agora as pessoas também vão ter que aprender. Eu também, olha, por exemplo, mais recentemente a questão dos transgenders, dos transgêneros, que têm uma série de medidas, todas essas mudanças radicais. Por exemplo, o transexual era uma das maiores problemáticas que existia na psicopatologia, uma problemática psicótica de identidade. Hoje é legalmente aceite a todos os níveis. Tudo isso faz com que a sociedade esteja mais aberta à diferença. Agora, ainda não está totalmente, nunca fica talvez, mas não está totalmente resolvido, que é
aceitação das pessoas que ouvem vozes, a condição de ouvir vozes. Existe já uma organização europeia que são the European Network of People of Listening Voices, a rede europeia das pessoas que ouvem vozes. Esta parte das vozes sempre me meteu muito medo, quer aos cientistas, quer às pessoas em geral. E as pessoas ainda não aprenderam muito como lidar com a pessoa e a pessoa sentir-se confortável em falar das suas vozes e tudo. Mas isso também está em grande mudança. E as pessoas estão bem, estou convicto, por exemplo, neste momento existe uma plataforma liderada por pessoas que ouvem vozes, plataforma de defesa dos direitos dessas pessoas, e foi apoiada pela Fundação Gulbenkian num programa, um programa financiado, o EA Grande, de valores significativos para essas pessoas se organizarem e defenderem os seus direitos. Veja só a transformação. Então existe a plataforma, em Portugal, a plataforma dos direitos humanos para as pessoas que, com doença mental, como a esquizofrenia e que ouvem vozes. Ou seja, tudo isso, eu respondendo agora concretamente à sua pergunta, acho que sim, a sociedade está muito mudada. Por exemplo, nós temos várias pessoas, não as universidades, damos apoio, os professores já sabem que eles têm uma problemática, principalmente nas universidades mais ligadas às ciências sociais, nós sensibilizamos os professores para que na sala de aula tenham cuidado, tenham muito cuidado. Eles já foram sensibilizados para as dislexias, para isso, para aquilo. Mas para as pessoas, não é? Está a ver, dar uma aula de psicologia em que se esteja às vezes até fazer caricaturas de rituais obsessivos e tudo isso, tem que se ter muito cuidado para respeitar esta diferença, que não é tão visível como a cadeira de rodas. Sim, sim. E que papel podem ter as organizações, sejam elas empresas, associações ou até instituições a nível de educação, como universidades, ou até do Estado, na promoção de integração dessas pessoas com uma doença mental? É flexibilizar os passos, perceber, eles levaram também muito tempo a perceber as alterações arquitetónicas, hoje qualquer universidade tem que ter, até está em lei, também tem que aprender a ver e ser sensível a estas alterações não arquitetónicas que se vêem, mas de relações relacionais, emocionais, contribuírem para integrar as pessoas nos grupos de trabalho, na sala de aula, ouvir com muito respeito e muito cuidado algumas perguntas que sejam diferentes, integrá-las na diferença, ou seja, esta aprendizagem por parte dos trabalhadores, dos CEOs, dos professores, a todos os níveis, tem que ser um percurso que está a ser feito, não temos que partir do zero, está a ser feito, como eu disse, por exemplo, nós temos uma lei na escola, a lei da integração da diversidade, da deficiência, a lei 54, penso eu, que integra todas as crianças deficientes na escola, isso, logo no primeiro ciclo, ou no pré-escolar, tudo isto vai levar a uma transformação imensa das novas gerações, não é? Que estão a crescer ao lado de crianças com síndrome de Down, com autismo, com paralisia cerebral, infelizmente não tanto como poderia ser, mas estão a fazer esse caminho, são muito engraçados, são muito integradores, e nos recreios brincam com eles, tudo isto está-se a formar, mas também as novas empresas, os novos locais de trabalho, por exemplo, das novas tecnologias, estas gerações das novas estruturas económicas, são pessoas muito abertas, até fazem questão, nós quando apresentamos o programa de emprego apoiado, fazem questão chamam mesmo a criação da empresa para a diversidade. De antes eles tinham aquela questão da responsabilidade social, dar algum dinheiro para os pobres. Agora já perceberam que a responsabilidade social pode ir ao ponto de ter a diversidade na sua própria empresa, quer na área da deficiência, quer na área da doença mental. Há uma evolução muito grande nesse aspecto. Por conseguinte, nós neste momento com o PRR e os financiamentos para a saúde mental, estamos muito empenhados em continuar no processo de desinstitucionalização, ou seja, fechar os hospitais psiquiátricos que ainda existem,
públicos e privados das congregações religiosas e transitar todas essas pessoas para a comunidade e criar estes centros da integração, centros para a integração. Doutor José Ornelas, muito obrigado pela sua participação na PsicoTV. Foi um enorme prazer tê-lo connosco. Muito obrigado e até sempre. Muito obrigado, foi um prazer, até breve. Muito obrigado.